Olá, amigos, olá, amigos. Aqui quem fala é o Leberson Faria Lamunier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp. Eu sou o construtor da teoria econômica quântica, o santo grau da economia. E também eu tenho um pós-doutorado em Economia pela FEA USP, com a orientação do professor Gilberto Tadeu Lima. E a minha teoria econômica quântica, que é o fruto desse pós-doc, está provando para o mundo que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, né? Vou mostrar a teoria econômica quântica, esse gráfico aqui, ó. 1 sobre x ao quadrado. Enfim, você digita aqui no YouTube Leberson Costa, que vai elencar uma série de vídeos eu falando sobre a teoria econômica quântica. Então, eu estava analisando aqui câmbio valorizado, câmbio desvalorizado, né? Que fica essa briga econômica justamente por isso. Por exemplo, o acordo de Plaza tinha a ver com isso, o câmbio desvalorizado, valorizar o câmbio, desvalorizar o câmbio dos países, enfim. Mas qual dos dois é o melhor para a economia na luz da minha teoria econômica quântica? Qual dos dois? É lógico que é o câmbio valorizado, porque quando você valoriza o câmbio, você normalizou toda a economia. Então, quais são os efeitos de um câmbio valorizado? Por exemplo, na perspectiva do real, da moeda real, quando o real se encontra forte, há um certo prejuízo no ramo da exportação, pelo fato de que com o câmbio valorizado, o produto brasileiro passa a ser comercializado em um preço mais elevado na moeda estrangeira, o que acarreta a diminuição da competitividade no mercado internacional, afetando a balança comercial do Brasil, do país, do Brasil, né, no caso. Em contrapartida, no cenário interno, os custos são reduzidos, tornando-se o mercado nacional, então você já vai, é o nacional desenvolvimentismo. Então está o câmbio valorizado, valoriza o nacional desenvolvimentismo, o nacionalismo econômico. Então, tornando o mercado nacional mais atrativo com a entrada de produtos estrangeiros, fomentando mais a competitividade dentro do país, gerando mais produtividade, incentivo à modernização do parque industrial, reduzindo assim os custos de produção e, consequentemente, os preços nacionais, beneficiando o mercado e o consumidor nacional. Então, por dedução, é lógico que a gente tem que manter sempre a moeda valorizada. O que é a moeda valorizada na luz da teoria econômica quântica? Como que você valoriza essa moeda? A teoria econômica quântica prova que toda a estabilidade econômica da moeda está em alta inflação, que significa uma baixa desinflação e uma taxa de juro muito baixa. Então o problema da economia é a desinflação. Quando que você tem uma desinflação alta, que é ruim para a economia? É quando você tem uma baixa inflação, que equivale a uma alta taxa de juros. É o que está acontecendo, por exemplo, na economia brasileira hoje, dia 18 de 4 de 2025. Então, para a gente valorizar sempre a moeda, você precisa baixar toda a taxa de juros para você potencializar uma alta inflação, um alto consumo. Tudo isso que significa uma moeda valorizada, isso significa uma baixa desinflação e você tem toda a estabilidade do preço da moeda e a economia funciona da melhor forma. E ao mesmo tempo, você também potencializa essa competitividade de produtos estrangeiros dentro do país. Sim, é lógico. Então, por dedução, todas as moedas têm que ser valorizadas. Aí você normaliza a economia global. Isso equivale ao nacional desenvolvimentismo, o nacionalismo econômico, simplesmente isso. Então vocês estão vendo o que a teoria econômica quântica é capaz de mostrar para o mundo. O que ela é capaz de mostrar para o mundo. Esse gráfico aqui, ó. 1 sobre x ao quadrado da força da gravidade. Porque a essência da economia é a atração. Você expõe os seus produtos para atrair o consumidor. Quais as equações do movimento que descreve atração e repulsão? Força da gravidade, de Isaac Newton.
força elétrica também, que é a função 1 sobre x ao quadrado. Então, o que você vê, por exemplo, no centro desse gráfico aqui, é o sinal do corpo em queda livre. E por isso que a teoria econômica quântica prova que a economia é uma ciência exata e, portanto, empírica. Então, esse movimento aqui, ó, o corpo em queda livre, esse movimento aqui, é um fenômeno econômico. Assim como de baixo para cima também. Ó. De cima para baixo é acelerado. De cima para baixo significa você aumentar a taxa de juro. De baixo para cima é como que você está diminuindo a taxa de juro. E esses dois movimentos são fenômenos econômicos. Igual essa luz laser aqui, ó, tá vendo essa luz laser aqui, ó, laser? Isso é a intensidade do laser. Por isso que é teoria econômica quântica, porque um laser ele é um fenômeno quântico. E essa intensidade aqui, essa intensidade do laser que você está vendo, opa. Essa intensidade do laser aqui que você está vendo, que está fraco, ó, à medida que essa minha mão vai afastando do laser, ele cai pela função, a intensidade cai 1 dividido por x ao quadrado. Então, por isso que daqui também é um fenômeno econômico. Isso daqui é um fenômeno econômico que explica o efeito Ponzi, o esquema Ponzi, sabia? Justamente isso daqui. Isso aqui explica também a alavancagem das empresas, tudo isso. Certo? Porque à medida que, quanto mais você alavanca a empresa, você é tipo um esquema Ponzi, mas você está fragilizando ela. Então é justamente uma frente de onda do laser. Então é como que essa frente de onda aqui, ó, você está afastando ela afastar aqui, você está fragilizando essa frente aqui é mais forte do que aqui. Então aqui é como que você alavancou muito a empresa, então ela cai, ela faz quebrar, é o efeito Ponzi. E é uma pirâmide, daqui realmente é uma pirâmide, então. Pirâmide financeira, enfim. Então justamente isso. Então, a teoria econômica quântica prova que você, por dedução, todas as moedas devem ser valorizadas. E aí você tem um mercado nacional forte, é o que a gente chama de nacional desenvolvimentismo mesmo. Nacional econômico, nacionalismo econômico, a volta do nacionalismo econômico. Porque é assim que a economia funciona. Então, por que você também pode fazer isso? Porque é a base. Você fortalecer a economia interna é você fortalecer a sua base econômica. Porque a base econômica ela está no mercado interno e não no mercado externo. Lógico. Então você sempre tem que manter a sua base econômica forte, para depois você ter todo esse processo de exportação. Agora, quando você desvaloriza a sua moeda, você fragiliza a sua base econômica e por isso que cria pobreza dentro dos países. Então, aí cria pobreza dentro dos países. Lógico. Então, você nunca pode fragilizar a sua base econômica, que é a economia interna. A economia interna do país. Aí você mantendo essa base econômica, que é a economia interna, você tem um país rico. Sempre valorizando a moeda. Desde o momento que você desvaloriza a moeda, você faz o que? Você fragiliza a sua base econômica e você vai construir o que? Pobreza dentro do seu país. Então, é isso que eu chamo de nacional desenvolvimentismo, nacional econômico. É justamente isso. Então, a riqueza do mundo está no nacionalismo econômico, no nacional desenvolvimentismo. Obrigado.